dia, meus irmãos. Bom dia. Eu quero começar compartilhando aqui uma mensagem lá dos nossos missionários em Moçambique, agradecendo aos irmãos que oraram. O Aurino pegou a sua malária número 5, 6 ou 7, 8, eu já perdi até as contas. E junto com isso também a Esther, né, a filhinha deles, também esteve bastante doente, mas graças a Deus ambos estão recuperados, sem novamente necessariamente querer dramatizar nem nada, mas o atendimento médico em Moçambique não é exatamente 5 estrelas, né? Nós já temos certas dificuldades no Brasil, você pode imaginar o que é essa questão lá, mesmo eles morando em uma cidade grande, uma cidade populosa. Então é com gratidão ao Senhor que nós ouvimos essas notícias de recuperação dos nossos irmãos ali no campo missionário. Vamos orar novamente, meus irmãos, pelo nosso tempo aqui esta manhã. Nós tivemos que fazer uma adaptação. Geralmente vocês teriam um tempo mais ou menos equivalente ao tempo da mensagem com o devocional em grupos, né? Já estava ou não estava? Só da mídia aqui dando susto na gente. Vocês teriam esse tempo de devocional e depois apenas uma mensagem. Mas reclame depois com o Senhor, porque ele escreveu 7 cartas, e 7 cartas não cabia nas nossas reuniões aqui. A gente teve que fazer aí uma adaptação, tá? Mas vamos lá, oremos. Deus querido, pedimos esta manhã que Tu venhas dar a cada um de nós o Teu Espírito, que venha iluminar nossas mentes, capturar nossos corações, levando a Deus todos os nossos pensamentos e intenções obedientes a Cristo. Que possamos, ó Pai, ser motivados esta manhã, desafiados pela Tua palavra, a nos enxergar na experiência, na vida de nossos irmãos de praticamente 2 milênios atrás. Abençoa-nos, ó Deus, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a carta que nós vimos ontem inicia, como falei para os irmãos, a nossa caminhada nas 7 cartas que o Senhor Jesus escreve às 7 igrejas da Ásia no início de Apocalipse. E antes de entrarmos nelas, eu queria ler um texto que está bem no finalzinho do capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Deixa eu aumentar aqui a minha fonte. Muito bem. Bem, depois de diversas informações que o Senhor Jesus dá ao assustado João, né? João está ali num momento de fragilidade, ele é um ancião, e reencontrar o Senhor, a aparição física de Cristo ali, glorificado diante dele, foi algo que trouxe bastante abalo a João em um primeiro momento. Mas depois disso, então, quando chega no versículo 19, o Senhor Jesus dá um roteiro para João do que ele vai fazer. Ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Essa é, meus irmãos, um esboço resumidíssimo do que é o livro de Apocalipse. As coisas que João havia visto é o que aconteceu até agora. É o capítulo 1, basicamente. E aí, quando ele fala das coisas presentes, são as 7 cartas, capítulo 2 e capítulo 3. E aí o versículo 19 termina com as que acontecerão. É o capítulo 4 até o final do livro, que narra de coisas futuras, as quais são futuras para nós ainda, porque nada do que está escrito em Apocalipse, a partir do capítulo 4, já aconteceu, nada ainda aconteceu. Nós estamos todos ainda numa perspectiva futura, certo? Dos juízos simbolizados nas taças, nos selos, nas trombetas que você encontra em Apocalipse. Eu quero aproveitar também, meus irmãos, aqui especialmente vai para os mais novos na fé, assim espero, que se você ouve de um cristão que diz que tem certo medo de ler Apocalipse,
ele não entendeu absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque realmente Apocalipse ele traz o juízo que Deus trará sobre o mundo, sobre as nações, mas é nosso entendimento, meus irmãos, e aí não é o assunto aqui agora, que tudo isso ocorre após o arrebatamento da igreja. Vou só dar uma dica, você não encontra o vocábulo eclesia, igreja, em absolutamente nenhum lugar desses capítulos de 4 em diante. A igreja não está mais presente. Você encontra a menção de santos, você encontra a menção de pessoas que vão morrer pelo testemunho de Cristo, né, nas mãos do anticristo, mas em nenhum lugar eles são chamados de igreja. Pessoas irão se converter na tribulação e provavelmente ao número de milhões, certo? Milhões e milhões, centenas de milhões, mas a igreja não estará mais aqui, uma vez que é o momento em que Deus tratará com Israel, certo? Retirando de dentro do Israel político o remanescente fiel e tratará com as nações, completando assim o número de gentios convertidos, aonde se cumprirá Mateus capítulo 24, que diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Isso dito, por que isso é importante, irmãos? Porque hoje aplica-se à igreja exatamente as cartas que nós estamos estudando. Não significa que o resto não tenha valor para nós, tem muito valor, porque demonstra o completo controle do Senhor sobre a história da humanidade, ok? Mas ainda assim é importante fazer esta ressalva aí, enquanto caminhamos agora para a segunda carta. Como vimos ontem, irmãos, Éfeso começa um traçado geográfico em que agora nós vamos virar para o norte e examinar a carta que Jesus escreve à igreja de Esmirna. Abra sua Bíblia comigo, se não abriu ainda, em Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa carta é uma carta curta, que o Senhor escreve claramente, como vemos, a uma igreja que está passando por um profundo teste da sua fé. A carta começa, meus irmãos, como todas, mencionando o líder daquela igreja como seu destinatário principal, pelo menos como representante que levará a carta à igreja. Esta igreja está, meus irmãos, geograficamente 50 quilômetros ao norte de Éfeso e agora ainda ao sul de Pérgamo. Enquanto Éfeso, hoje em dia, são apenas ruínas, né? É ótimo para turismo, mas não é mais uma cidade. Esmirna, contudo, ainda existe. Tem outro nome, mas Esmirna ainda está lá. E é uma cidade costeira com aproximadamente 250 mil habitantes, e inclusive muito bonita, porque eu tenho um amigo na região que de vez em quando publica algumas fotos. O seu nome significa mirra, isto é, um perfume comum na época e talvez um significado que o sofrimento que esses irmãos passavam subia ou exalava um perfume suave ao nosso Deus. Não que Deus se compraza com o nosso sofrimento, mas da maneira como esses irmãos transformavam o seu sofrimento em um testemunho para o Evangelho. Aliás, em relação a sofrimento e martírio, esta igreja, esta região, iria produzir 60 anos depois o seu mártir mais conhecido, e os irmãos, alguns já conheciam, foram apresentados a ele na devocional de algumas semanas atrás, Policarpo de Esmirna. Policarpo, nesta época da carta, tinha cerca de menos de 30 anos de idade, era um jovem. Então ele é um dos destinatários desta carta.
50 e tantos anos depois, aos 86 anos, ele provaria com a sua vida exatamente aquilo que está escrito nessa carta. Algo muito interessante. Jesus se apresenta, irmãos, ele vai dar uma apresentação que revela sobre ele e o seu relacionamento com a igreja. Ele se apresenta como o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Uma apresentação que deixaria nenhuma dúvida a qualquer cristão que conhecesse um pouco que ele realmente era e se tratava de Jesus. E o interessante, meus irmãos, dessas duas expressões é que a primeira aponta para a existência perene e contínua de Cristo. Ele é o primeiro e ele é o último, fala da sua eternidade. Já a segunda, por outro lado, dá a impressão de interrupção, como se houvesse um momento em que ele, que é eterno, não fosse, que ele não estava lá, porque ele é aquele que morreu, mas agora vive. Contudo, meus irmãos, isso é apenas a menção, é claro, nós sabemos, da sua morte, certo? Porque o Senhor sempre existiu, mesmo durante a sua morte física, e prepara os cristãos para a carta e aquilo que ele vai dizer aos de Esmirna. Apenas o Deus que sofreu pode sofrer conosco. Apenas o Deus que morreu pode compreender o que eles estão vivendo. Contudo, meus irmãos, é importante salientar que o nosso Senhor não é aquele que viveu e agora está morto, mas aquele que morreu e agora está vivo. A mesma verdade vale para mim e para você hoje, na nossa realidade. No versículo 9, o Senhor traz agora já as recomendações e elogios a esta igreja. A primeira recomendação é quando ele começa a falar sobre o conhecimento que ele tem das aflições que essa igreja estava passando. E o conhecer aqui, meus irmãos, as aflições é mais do que apenas ter conhecimento intelectual ou saber que elas aconteceram. No caso de Cristo, ele participava com a igreja de Esmirna. Ele sofria junto. Diante da perseguição, por exemplo, de Saulo de Tarso, lembra? Anos antes, quando Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, o que Saulo ouve, meus irmãos, não é Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? O que Saulo ouve é Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor está presente no sofrimento do seu povo. Quer seja, meus irmãos, um sofrimento, no caso aqui, como pela fé, ou por qualquer outra circunstância na nossa vida, o nosso Deus é o Deus presente em todas as estações da nossa vida. Ele está presente conosco. Eu já contei uma vez essa história, deixa eu relembrar os irmãos. Em um campo de concentração, alguns judeus haviam sido sorteados para enforcamento, para dar uma lição e silenciar qualquer ideia de rebelião e rebeldia no meio dos demais judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. E diante daquela cena, meus irmãos, dantesca, de ver pessoas sendo enforcadas simplesmente por serem, sem motivo algum, um jovem virou-se para o rabino, referência espiritual e religiosa para eles, e perguntou de forma amargurada, ressentida, onde está Deus? O rabino, por sua vez, olhou para ele indignado e respondeu para ele, apontando para a forca, Deus está ali. Apenas o Deus que sofreu participa do nosso sofrimento. Ele não está apenas, meus irmãos, em nossos aniversários, em nossas formaturas, em nossas promoções. Se há, meus irmãos, uma grande mensagem da carta a Esmirna, é a presença do nosso Deus em todo e qualquer sofrimento do seu povo. Ele está ao nosso lado. Uma segunda recomendação, meus irmãos, é quando ele diz que eles se sentiam pobres. Na verdade, o texto diz miseráveis, pobres mesmo. Esse é o significado da palavra. E se este for o caso, meus irmãos, que é pobreza material, foi a palavra usada aqui, o Senhor ressurreto tem uma outra opinião para eles. Ele os vê como ricos. Vocês se acham pobres, vocês se acham miseráveis, vocês se acham desprovidos, mas aos meus olhos vocês são ricos. É provável, meus irmãos, que essa pobreza estivesse relacionada também à perseguição.
eles estavam sendo suprimidos dos seus bens. Ao perderem a vida, ou parentes seus perderem a vida, muitos deles perdiam a sua própria casa, talvez fugindo ou saindo das suas casas para preservar a sua vida. E sendo submetidos a necessidades materiais, mas mesmo perdendo as riquezas materiais, mesmo perdendo até pessoas, quem confia e anda em Cristo permanece rico, permanece suprido, permanece abastado, tem mais do que precisava. Quantas vezes, irmãos, nós já falamos em nossa igreja, que muitos de nós convivem com pessoas riquíssimas, alguns devem conviver com as pessoas mais ricas da nossa cidade e do nosso estado. Elas parecem que têm tudo, mas de fato elas não têm absolutamente nada. Essa necessidade, meus irmãos, de nós diferenciarmos e separarmos o real valor das coisas em um mundo extremamente materialista. Eu sou completamente a favor do capitalismo, mas eu sou completamente contra o materialismo. Ser capitalista não significa necessariamente que você precisa comprar tudo aquilo que passa na televisão ou que as pessoas dizem que você precisa ter. E essa necessidade, meus irmãos, que a nossa sociedade tem de encontrar valor naquilo que possui, é que vai na contramão de uma satisfação interior com aquilo que você realmente tem. Uma coisa vai combater a outra. E pouco importa se você não gasta dinheiro com marcas caras ou com coisas caras. Quantas vezes, meus irmãos, mesmo vivendo de maneira frugaz, mesmo vivendo de maneira simples, nós somos materialistas na maneira como encaramos o nosso emprego, o nosso contra-cheque. Materialismo não é necessariamente ostentação, mas é o nosso apego mesmo às poucas coisas que possamos ter. Essa igreja, meus irmãos, forçada à necessidade, forçada entre aspas, né? Mas aconteceu contra a vontade deles de qualquer maneira, mas forçadas à necessidade, teve a possibilidade de enxergar o que realmente valia a pena. Mas principalmente, meus irmãos, a riqueza deles estava nas recompensas pela perseguição e aflição que sofriam em nome de Jesus. Pois isso vinha da escolha deles em não adorar ao imperador e não negar a Cristo, mantendo-se fiéis. Aos perseguidores e opressores desta igreja, o Senhor, meus irmãos, algo que hoje em dia, se a carta fosse escrita, seria alvo de reclamação do politicamente correto, né, do mimimi. Ele chama os seus opositores de sinagoga de Satanás. Eu acho tão interessante, meus irmãos, porque alguns anos atrás um amigo meu classificou um desses lugares onde as pessoas vão para serem extorquidas do seu dinheiro, onde não há 1 grama do evangelho, não há nada de pregação, a Bíblia é usada como subterfúgio. 3 falsos pastores de uma dessas seitas foram presos agora, contrabandeando armas. E alguns anos atrás, um amigo meu chamou este lugar da mesma maneira que Jesus. Você tinha que ler os comentários. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que se não tiver um bode com um pentagrama, você não pode usar essa expressão aqui. Jesus está falando com pessoas que diziam, ou a respeito de pessoas que diziam servir a Deus. Quando Jesus diz que esses se dizem judeus, mas não são, ele está falando, meus irmãos, de que eles podiam ser na etnia, mas não eram pela herança espiritual que deviam ter. Porque o problema, meus queridos, não era apenas deles serem judeus, mas de não viverem a vida piedosa que muitos judeus nesta época ainda viviam, mesmo que obscurecidos, sem conhecer o Evangelho. Eram tementes a Deus. E esses não. Negavam sua herança espiritual ao agir desta maneira e recebem esta alcunha de Jesus muito bem merecida, sinagoga de Satanás, assembleia de Satanás. Uma clara demonstração, meus irmãos, do nível de impiedade misturado com religiosidade que era típico dessas pessoas. Eram judeus que gozavam de certa imunidade, porque os romanos já haviam se conformado
com a dureza religiosa dos judeus e não buscavam obrigá-los a cultuar ao imperador, mas eles não tinham misericórdia dos cristãos e perseguiam e oprimiam e denunciavam, entregavam, porque eles sim, sem experimentar da mesma unidade, se negavam a acender incenso, a cultuar ao imperador e declarar que ele era o Senhor. Mas quando chega no versículo 10, meus irmãos, essa igreja não recebe necessariamente uma crítica, mas uma exortação forte. Porque havia sim algo, mesmo em meio a tamanho elogio, que eles precisavam consertar. E aqui está, meus irmãos, principalmente a parte que mais se aplica a qualquer igreja e a nossa também. No versículo 10 o Senhor diz: não tenham medo do que você, ou não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Apesar de não os repreender, o Senhor assim diz para eles: não temam, não tenha medo, antes de avisá-los que inclusive eles iriam sofrer ainda mais. Está ruim até agora, não tenham medo. Na verdade, meus irmãos, se você for traduzir literalmente o que Jesus fala aqui, parem de ter medo. Diante do que havia acontecido no passado, amados, eles já estavam debaixo de certa dificuldade de manter-se na perseverança. Jesus intervém na história de Esmirna no momento exato. Eles estavam começando a ver os seus joelhos tremerem. Não é fácil, meus irmãos, eu acredito, nenhum de nós sequer passou 1 milímetro disso. Você ver um filho, a sua mãe, um amigo, o seu líder, a sua ovelha, sendo arrastada de dentro de casa e passar por um dos vários métodos de martírio que os romanos haviam inventado, aproveitado, adaptado. Você podia ser crucificado, você podia, se fosse cidadão romano, ser apenas decapitado, que acho que era até a forma mais misericordiosa. Você podia ser queimado vivo, como o Policarpo seria queimado 50 anos depois, 50 e poucos anos. Você podia ser empalado. Conta-se, meus irmãos, que quando a Guerra da Coreia acabou e os comunistas assumiram a parte norte da península, os cristãos começaram a ser sistematicamente erradicados. E a família de um pastor, junto com seus 3 filhos, foi capturada e colocada em uma cisterna vazia, um buraco no chão. E os soldados disseram a eles: nega a Cristo e você vive. Abandona a fé cristã, abandona o evangelho. E o pastor disse firmemente: de maneira alguma. E aí eles começaram a encher a cisterna. E à medida que aquilo ia subindo, meus irmãos, lama, e as crianças já estavam no colo, o coração daquele pai começou a titubear. E os soldados continuavam insistindo. E quando a esposa percebeu que seu marido estava a ponto de não suportar ver os seus filhos sendo encobertos pela lama diante de seus próprios olhos, ela botou a mão no seu ombro e disse: não fale nada, não responda a eles. O nosso Senhor aguarda por nós. Nós nunca passamos, irmãos, nem perto disso. É compreensível que o nosso Senhor vire para essa igreja e diz: parem de temer, o medo é seu inimigo. Eu estou participando. Onde está Deus? Deus está com a igreja de Esmirna. Deus está na fogueira, Deus está diante dos animais selvagens, Deus estava ao lado dos seus. Apenas o Deus que sofreu compreende o nosso sofrimento. Parem de ter medo. Significa que já havia temor, preocupação, ansiedade pelo cenário e pelas circunstâncias que eles estavam passando. Porém, irmãos, o Senhor ressurreto, o Senhor que já havia vencido a dor, a morte, em vida, que havia sofrido na mão dos pecadores e havia se mantido firme,
ele deseja que a igreja de Esmirna mantenha o testemunho diante daquilo que viria. Algo que Policarpo não esqueceu quando chegou a sua vez. Como os irmãos aprenderam, eu espero que tenham até pesquisado mais, como eu sugeri, diante de tanta pressão para que ele se negasse, diante de uma multidão que gritava para Policarpo, morte aos ateus, ele aponta para a multidão e diz, abaixo os ateus, porque eles eram os verdadeiros ateus. E diante do procônsul, do oficial romano, que diz que ele tivesse pena da sua idade, ele diz, eu sirvo há 86 anos, nunca me fez nada de mal, como negaria o meu Senhor? Eu creio, meus irmãos, que essa igreja aprendeu a não temer, aprendeu a confiar. O Senhor ressurreto também demonstra que sabe exatamente o que Satanás faria e que era ele o Senhor e não o diabo que estava no controle. Isso fica claro, meus irmãos, porque o Senhor, inclusive, diz a esta igreja a duração desta próxima perseguição que aconteceria com eles. Duraria apenas 10 dias. Bem, apenas para nós que não passamos por ela. Não temos ideia, não há registro de quantas pessoas foram arrastadas de suas casas, de quantas pessoas foram aprisionadas e martirizadas. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, é o controle do Senhor sobre as circunstâncias. Cada notícia boa ou ruim de nossas vidas está sob o controle do Senhor. Nós não estamos, amados, em um relacionamento com o nosso Deus em que nós temos que ficar o tempo todo dizendo, Senhor, cuidado com o diabo aqui, porque ele está planejando alguma coisa contra mim. Para emprestar as palavras de Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Não há, meus irmãos, algum tipo de forças opostas como um yin e yang, em que Satanás é um lado de outra moeda e onde Deus está... Não existe tal noção nas Escrituras. Não existe o Deus bom e o Deus mau. Na verdade, porque nem Deus Satanás é. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui desprezando ou vendo de maneira pequena aquilo que Satanás faz. Ele é perigoso, ele é ardiloso e ele é muito inteligente. Mas ele não é Deus. E a igreja aqui está percebendo isso. É o Senhor que está no controle de tudo aquilo que iria acontecer. Mas, amados, por que os justos em Cristo, de Esmirna ou de qualquer época, haveriam de sofrer? E por que o Senhor não faria nada, já que ele já sabia o que ia acontecer? Porque ele não poupa a sua igreja. Talvez tenha sido algumas perguntas, questionamentos que os irmãos trouxeram ali naqueles dias. O sofrimento, irmãos, possui várias razões. Ele pode ser fruto de disciplina por algum pecado, como aquilo que Deus agiu com Davi no episódio de Batseba. Ele pode ser preventivo para evitar que caiamos no pecado, tal como Paulo e o espinho na carne. A disciplina, o sofrimento, também pode ser para nos exercitar na obediência, tal como aconteceu com o próprio Cristo, como nós vemos em Hebreus capítulo 5, versículo 8. E o sofrimento pode servir para providenciar um melhor testemunho sobre Cristo, o que eu acho que é o caso principal aqui na igreja de Esmirna. Através, meus irmãos, do testemunho desses irmãos, a população de Esmirna, o Império Romano, ficava ouvindo as notícias e as histórias. Você lembra do que nós lemos também sobre os soldados, sobre os cristãos no pântano congelante e os soldados do lado de fora romanos? Neguem a Cristo, vocês saem da água gelada. E um dos irmãos fraqueja, sai de lá. O que acontece em seguida? Um dos soldados abandona o regimento, abandona a formação e entra na água gelada e completa o número novamente. Testemunho. O testemunho desses irmãos marcava a expansão do evangelho, como a frase que nós vimos também nos dias daquele devocional: o sangue dos mártires é semente do cristianismo. É tal como Pedro registra em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu creio, meus irmãos, que a igreja de Esmirna conhecia esse texto, conhecia essas verdades e, por isso, qualquer questionamento poderia ser muito bem respondido. Será possível, irmãos, ignorarmos também a relação entre o sofrimento e o fato desta igreja não possuir erros dignos de serem mencionados pelo Senhor? Já reparou? Não há nenhuma crítica à idolatria, não há nenhuma crítica à libertinagem, não há nenhuma crítica à frieza espiritual, como em Éfeso, abandono do amor. Será que há alguma relação? Eu creio que há. Não há como ignorar isso. Penso que a perseguição, irmão, estava funcionando como um elemento purificador desta igreja. Cristãos falsos, ou pelo menos cristãos nominais ou carnais, não se interessam por sofrimento, antes fogem dele. Buscam de tudo para mascarar e maquiar a sua existência, para ficar muito longe de qualquer sofrimento, não lhes interessa. O verso 10 ainda possui uma última cláusula que nós também não podemos deixar passar. É aquela frase muitas vezes mal compreendida: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é uma frase, meus irmãos, que muitos infelizmente usam, novamente para exercer algum tipo de pressão, exercer algum tipo de ensino meio terrorista em cima das pessoas. Olha, ser fiel até a morte não vai perder a sua coroa. Jesus vem e você fica. Quem já ouviu esse tipo de pregação? Mas será que é isso que o Senhor está falando aqui, meus irmãos? Vamos lá. Primeiro, ser fiel até ao ponto da morte, é o que diz literalmente aqui. É uma declaração, meus irmãos, de gravidade, de seriedade. É um aviso de que o teste de nossa fidelidade não seria cancelado apenas por algo tão pequeno quanto o risco de morte. O Senhor não iria cancelar a perseguição, mesmo que isso significasse alguns ali perderem a sua própria vida. É um risco pequeno, meus irmãos, diante do grande quadro daquilo que estava em jogo aqui. A continuidade desta igreja e a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, quando o Senhor fala sobre ser fiel até ao ponto de morte, Ele está comunicando à igreja de Esmirna, e atenção, igreja, a nós também, que a nossa vida, eu quero que você preste muita atenção nisso, para depois você dizer assim: o pastor disse que eu não valho nada. Não valemos muito não, mas não é isso que eu estou dizendo. A nossa vida não é mais importante para o Senhor do que o seu propósito. Eu vou repetir. A sua vida que você tem em conta tão preciosa não é mais importante para o Senhor do que o propósito, o grande quadro, o tapete que o tapeceiro está fazendo, tá? Depois ouve a música do meu querido Estênio Márcio, meu amigo. Sua vida não é mais importante. É isso que eu lembro a mim, meus irmãos, quando irmãos queridos e valiosos para a obra. Tem crentes que eu concordo com você, fede nem cheira, né? É crente chuchu. Mas geralmente só pega uns gostos ruins, que é a desgraça. Mas tem, meus irmãos, umas perdas de vez em quando que eu fico dizendo: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Há uns anos atrás, meus irmãos, nós perdemos o pastor... Fugiu o nome dele agora, lá do Pará, do Acre, Isaltino, isso. Pastor Isaltino, um dos últimos grandes teólogos da nossa denominação. Inclusive o médico que o atendeu, quando ele começou, foi a primeira vez que ele passou muito mal. Ele estava pregando na mesma conferência lá em Breves, no Marajó, que eu fui pregar alguns anos atrás. E eu fui atendido pelo mesmo médico que me contou a história. Foi quando ele sentiu a primeira dor do câncer que depois iria vitimar a sua vida. Eu não acompanhei a morte dele na época, não tinha tanta informação como hoje, mas é um daqueles casos que você fica assim: o senhor está fazendo o quê? Mas sabe o que o pastor Isaltino falava, irmãos, quando as pessoas diziam: estamos orando pelo Senhor, estamos orando pelo Senhor?
Orava, falavam para ele direto, estavam orando por ele. Ele respondia assim: se o Senhor me curar, todos verão a glória de Deus. Se o Senhor não me curar, eu verei a glória de Deus. Nossa vida não é mais importante, irmãos, que os propósitos de Deus. Alguns anos atrás nós perdemos o autor de uma das músicas que nós cantamos aqui. Na atualidade, para mim, na época, o maior teólogo do Brasil, nosso professor Carlos Oswaldo. E lá vou eu de novo. Senhor, o que o senhor está fazendo? Mas, meus irmãos, Deus sabe exatamente o que faz. Quando a igreja perdeu esta igreja, Policarpo, e outros muitos líderes que foram martirizados, olha que interessante, irmãos, não foi por causa da morte dessas pessoas que a igreja acabou. A igreja não parou porque esses que estavam aqui morreram. A igreja continuou em frente porque Deus está no controle de tudo. Mas uma segunda questão, meus irmãos, importante aqui para elucidar inclusive aquele primeiro problema da mala interpretação, é que a palavra usada para coroa aqui, Stefanos, da onde vem o nome Estevão, Stephanie, coroa ou diadema, é uma palavra que remete às coroas que os vencedores dos jogos, da onde vem os Jogos Olímpicos, recebiam. Inclusive Esmirna era uma grande participante desses jogos, o que tornava essa figura muito mais significativa para esses irmãos. Era uma cidade olímpica, era uma cidade esportista. E a Stefanos era a coroa perecível, uma coroa feita de vegetais, uma coroa de louros, como a gente fala hoje, que eles recebiam quando chegavam em primeiro lugar na maratona, ou pulavam mais alto, ou, enfim, era dada ao vencedor. E era uma coroa, meus irmãos, de reconhecimento da sua performance, de reconhecimento daquilo que você havia feito. Ou seja, coroa aqui não é salvação, a coroa aqui é recompensa. Inclusive Tiago, capítulo 1, versículo 12, que esses irmãos já conheciam, os apresentou antes sobre o que é a coroa da vida. Olha o que está lá, irmãos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Toda vez, meu amado, que você passa por uma perseguição, provação, sofrimento, e você passa da maneira correta, você recebe a coroa da vida. Porque, na verdade, a melhor tradução é uma coroa da vida. É como se nós pudéssemos receber esta recompensa diversas e diversas vezes. Que triste, irmãos, que um versículo tão precioso, tão bonito, seja usado para até mesmo, de certa forma, aterrorizar as pessoas com algum tipo de mensagem que não é aquela que a palavra de Deus fala. É graça. Nós somos salvos pela graça e perseveramos pela graça. Não por causa de alguma perseverança nossa própria, mas pelos méritos de Cristo. Nosso texto termina, meus irmãos, versículo 11, com a mesma fórmula da carta anterior. Qual é essa fórmula? Exortando aos cristãos que ouçam, porque eles podem ouvir por ter o Espírito Santo, e em seguida repetindo a posição vencedora que pertence a todos nós cristãos, ou seja, a posição de vencedores. Isso nós já vimos na mensagem anterior. Mas finalmente, irmãos, a fórmula modifica um pouco. É porque ele é mais bonito do que eu, ele vai distrair. Mas a fórmula modifica um pouco, meus irmãos, porque ela continua no final dizendo que aquele que é o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. A morte física, aquela que todos nós vamos participar, é a primeira morte. Essa é a morte física. Aquela que, seguindo a norma, como eu disse, todo ser humano participará, conhecerá. Com apenas pouquíssimas exceções na história da humanidade. Quem são as exceções, irmãos? Elias e Enoque. E eu nem acredito, meus irmãos, necessariamente que eles não tenham morrido. Para Elias e para Enoque serem arrebatados, foi a morte. Eles não iam chegar até a presença de Deus e permanecer ou estar, até hoje, inclusive, por todos esses milênios, como eu e você. Com certeza, eles experimentaram algum tipo de transformação que nós poderíamos, inclusive, igualar à transformação da morte. O fato é, meus irmãos, que todos nós passaremos
por ela e experimentaremos a primeira morte. A segunda morte, por outro lado, é a condenação, é a morte eterna, é a eternidade longe de Deus. É o mesmo que Jesus ensina em Lucas 12, 4 e 5. O que Jesus fala lá? Eu digo a vocês, aliás ele diz, eu digo a vocês, meus amigos, não temam, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não casa direitinho com quem está passando sob perseguição? Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo. Jesus continua, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Em outras palavras, temam a Deus. Por que, meus irmãos? Porque a primeira morte, ela tem jeito, mas a segunda morte não tem. Aliás, é um ditado popular que diz, só não tem jeito para a morte. Não falam isso? Quer uma dica de evangelismo? Quando você estiver diante de algum problema, alguém bateu no seu carro, e você diz, calma, 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 tem jeito até para a morte. Aí você põe a proverbial pulguinha atrás da orelha da pessoa. Funciona. Uma vez em um serviço, há muitos anos atrás, a pessoa desesperada com o estado do seu equipamento, do seu computador, e eu virei para essa pessoa, calma, tem jeito até para a morte. Eu vi que ela deu uma mexida de corpo assim, e eu fingi que nada, fiz o meu serviço ali, e ao final eu falei, viu? Falei que tinha jeito até para a morte? Não, eu disse, obrigado, você salvou minha vida aí consertando o meu sistema, mas espera aí, tem jeito para a morte? Tem. Teve um jovem, há quase 2000 anos atrás, que nos ensinou isso. E dá-lhe de evangelho. Temos que aproveitar as circunstâncias, irmãos. Às vezes temos que produzir as circunstâncias. Em todo lugar, meus irmãos, que eu trabalhava, e alguém falava, eu vou viajar, vou sair de férias. Eu nunca falava, vai com Deus. Vai com Deus, até o ateu fala. Eu virava para a pessoa e falei, vá com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te acompanhe. E as pessoas, irmãos, ficam curiosas muitas vezes com essas situações. E vêm perguntar, por que você fala assim, por que você fala dessa maneira? E aí você apresenta a razão da sua fé. Assim, meus irmãos, diante de toda essa exortação do Senhor, os crentes de Esmirna devem cessar de temer a morte física, a primeira morte, e ao temer a Deus, estão livres de qualquer medo ou temor da segunda morte, da primeira morte, ou até da terceira, se existisse. O temor a Deus, amados, não tem nem de perto o mesmo significado de medo. A ideia aqui é de confiança, é de reverência, é de submissão, é de compreensão de que tudo está no controle dele. A palavra tranquilizadora de Cristo para Esmirna, irmãos, é a palavra para todos os cristãos que estão passando por qualquer tipo de sofrimento, perseguição ou não. Como declarado em Hebreus capítulo 12, versículo 11, há um propósito naquilo que você está passando. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É claro, o texto fala, irmãos, especialmente da disciplina sobre o pecado, mas o Senhor nos disciplina por diversas maneiras, com ou sem necessidade de disciplinar o nosso pecado. Mas ela no começo não parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Como tem sido, amados, a sua atitude diante dos problemas que você tem passado? O irmão do Senhor, meio-irmão, Tiago, vai nos dizer que diante do motivo de tristeza ou de dor, de qualquer coisa, nós devemos encarar com motivo de grande alegria. Tenham com motivo de grande alegria por passarem por provações, dificuldades, lutas, sofrimentos de vários tipos. Porque, inclusive, meus irmãos, nós poderíamos começar a passar aqui um caderno onde você poderia levar o tempo que você quiser e colocar ali todos os seus sofrimentos presentes. Todas as suas dificuldades do momento.
E ainda assim, nós ficaríamos envergonhados muitas vezes se chamássemos um único irmão que serve ao Senhor no meio de um lugar onde há perseguição. Certa vez eu estava passando por uma gripe muito forte. Muito forte. A garganta em frangalhos, a febre que não cedia, a voz que já estava afônica, dor pelo corpo inteiro. Já sentiu assim? E aí, eu cheguei perto de um grupo e eu ia começar a contar as minhas lamúrias. Ia começar a falar do meu calvário, meu sofrimento. E ao meu lado estava uma colega nossa do seminário, foi lá, que estava lá de maneira corajosa, ela havia removido o seu estômago por câncer, passava todo dia por uma dieta horrível, não tinha mais estômago. Porque quando eu chego na roda, está ela contando bênçãos, glorificando a Deus, contando vitória. Eu tive vontade de cavar um buraco ali mesmo e me enterrar. Mas ainda assim, irmãos, mesmo que você tenha a perspectiva correta do seu sofrimento, o Senhor Jesus não ignora o que você passa. Ele apenas quer que você enxergue da maneira correta. Enxergando da maneira correta, saiba que Ele está ao seu lado. Ele não concorda com a autocomiseração. Ele não concorda com o exagero diante da dor ou do sofrimento, mas Ele também não ignora a realidade do problema, da luta, da dificuldade, do sofrimento, da tribulação que você possa passar. E Ele quer que você tome dele a verdadeira perspectiva e saiba que Deus está fazendo algo naquilo que está acontecendo. Que o Senhor está operando naquilo pelo que você está passando. E finalmente, que você saiba que nada do que nós passamos aqui pode se comparar com a glória que por nós ou para nós está reservada na presença dele. Que nós possamos, irmãos, ter essa perspectiva. Que diante, meus irmãos, do que esses irmãos passam aqui, com a maneira como o Senhor diz, não temam, parem de temer. Nós possamos ver o Senhor que nos apoia, mas que, contudo, não tolera que nós sejamos fracos, mas possamos ser fortes neles, diante da luta, diante da dificuldade. Vamos orar? Deus querido, cada um de nós precisa examinar e precisa que o Teu Espírito nos examine como tem sido o nosso nível de reclamação, de murmuração diante das situações que temos passado. É possível, meu Senhor, que nós temos muitas vezes negado a graça que habita sobre nós, ao viver de maneira contrária à capacitação em Cristo que está à nossa disposição, da suficiência para passar por qualquer situação que nós encontramos em Ti. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo desta igreja, o que fica registrado, e aquilo que podemos aprender da Tua parte. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.